Oi, gente, no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo a leitura da Bíblia Infantil da Ana. E nesse vídeo nós vamos ler a história Jesus em Jerusalém. Entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, Jesus foi recebido pela multidão que estendeu mantos e ramos de árvores. Bendito é o que vem em nome do Senhor, gritava o povo. O Salvador nunca permitiu que seus seguidores o tratassem como rei, mas, desta vez, ele queria mostrar ao mundo que era o Redentor. Então, Jesus foi ao templo e, ao chegar lá, encontrou vendedores e cambistas. Imediatamente expulsou todos que estavam comprando e vendendo. A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões, disse o Senhor. Próximo. Página 88. Muitos fariseus presenciaram a cena e ficaram indignados. Eles perceberam que estavam perdendo o controle do povo, pois não conseguiam mais silenciá-lo com a autoridade. As ameaças e os apelos só aumentavam. O entusiasmo dos adoradores de Jesus. Percebendo que não podiam controlar a multidão, os fariseus caminharam em direção a Jesus e disseram: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas Jesus respondeu: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus sabia que muitos judeus e fariseus estavam contra ele e que logo seria preso. Por isso, decidiu celebrar a Páscoa, com uma ceia ao lado de seus discípulos. Sabendo que seria a última, Jesus pegou o pão, abençoou e distribuiu, dizendo: Este é o meu corpo. Da mesma forma, tomou o cálice de vinho e concluiu: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vós. Comam e bebam em memória de mim. Próximo. Página 90. Essa página aqui, 90, eu já tinha visto essa e essa. Durante a ceia, Jesus levantou-se e, tomando uma toalha e uma bacia, começou a lavar os pés dos discípulos. Ele queria ensiná-los a serem humildes e a servirem o próximo. Após a ceia, Jesus e seus discípulos foram orar no Monte das Oliveiras. Jesus ajoelhou e orou, pedindo ao Pai que, se possível, o ajudasse. Então um anjo do céu o confortou. Levantando-se, viu que os discípulos dormiam. Próximo. Página 92, depois é 93. Imediatamente, Jesus foi preso e levado ao conselho dos sacerdotes. Eles perguntaram se Jesus era o Filho de Deus. Eu sou, e continuou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. Pilatos acreditava que Jesus não havia cometido crime algum. Então, deixou que a decisão fosse tomada pelos judeus. O povo teria de escolher. Então, quem seria salvo? Jesus ou o ladrão Barrabás? Próximo. Página 94. Deixa eu me segurar que tá mexendo muito. Morte e ressurreição de Cristo. Quando Jesus e o ladrão Barrabás foram apresentados, o povo clamou pela libertação de Barrabás. Então Jesus foi entregue aos judeus para que fosse crucificado. Quando os soldados se cansaram de torturá-lo, Jesus foi levado até o Monte Calvário com a cruz. Muitas mulheres foram ver o Salvador e não conseguiam parar de chorar enquanto ele levava a cruz nas costas. Jesus tentou consolá-las. Página 96. Os soldados tiraram a roupa de Jesus e sobre ele colocaram um manto vermelho. Que é esse aqui? Não. Ok.
Não sei. Que isso aqui, ó. Isso é o sangue. Colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos, na mão direita. Uma coroa de espinhas, na mão direita um cetro. Cetro. O que é cetro? Não sei também. Será? Depois ajoelharam-se diante dele e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Coitado. Ele morreu na cruz. 2 ladrões e Jesus foram crucificados. Um deles disse: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. O outro ladrão respondeu: Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus então respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 99. Já tendo sofrido por horas na cruz, Jesus falou com Deus: meu Deus, por que me abandonastes? Naquele momento houve trevas na face da terra e o dia virou noite. Raios e trovões caíram e as pessoas entraram em pânico. Um soldado disse: ele era mesmo filho de Deus. Tá nessa página. José de Arimateia, um discípulo, foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Então ele lavou e o envolveu em um lençol limpo, para depois colocá-lo em uma tumba. As mulheres que haviam seguido Jesus da Galiléia até Jerusalém, não paravam de chorar. A entrada da tumba foi fechada com uma grande pedra, com seguranças às portas, pensando evitar que o corpo fosse furtado para dizerem que Jesus ressuscitara. Página que página? 102. 102. Que é na caverna. No terceiro dia, após a morte de Jesus, um anjo de Deus retirou a pedra que fechava a tumba. Os guardas desmaiaram de medo, e as mulheres entraram e encontraram 2 anjos que disseram: Não tenham medo. Quem vocês estão procurando não está aqui. Jesus ressuscitou e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Os discípulos de Jesus foram a Galiléia e, como o anjo disse, Jesus apareceu para eles. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O apóstolo Paulo. Antes de se tornar um discípulo de Jesus, Paulo fazia tudo o que podia para acabar com o cristianismo. Seu nome era Saulo. Um dia, a caminho de Damasco, ele foi banhado por uma luz no céu que o cegou. Caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao que ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a voz disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que fazer. Enquanto isso, em Damasco, Jesus disse para o discípulo Ananias que encontrasse Saulo e que, em nome de Jesus, impusesse-lhe as mãos para que voltasse a ver. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pula. Página 106. 106, depois é 107. Desde então, Saulo começou a pregar a palavra de Deus. Os judeus que viviam em Damasco queriam matá-lo e ele foi forçado a fugir para Jerusalém, onde encontrou Barnabé. Juntos, eles fizeram a primeira viagem a Antioquia e Chipre para fazer as pregações cristãs.
Saulo mudou seu nome para Paulo. Em alguns lugares, os judeus os perseguiam e eles tinham que ir embora, mas em outros, eles eram recebidos com alegria. Na sua segunda jornada, Paulo levou Silas como companhia e foi à Macedônia. Quando estavam em Filipos, os dois foram acusados de criar confusão na cidade com as palavras que pregavam. Os guardas bateram neles e os colocaram na cadeia. Próximo. 107, 108. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. De repente, houve um terremoto que abriu todas as portas da prisão. O guardião pensou que os prisioneiros haviam escapado e estava prestes a se suicidar, quando Paulo o impediu, dizendo que ninguém havia fugido. Naquele momento, o carcereiro se prostrou diante de Paulo e Silas e perguntou: "O que é necessário que eu faça para me salvar?" E eles responderam: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa." Paulo e Silas foram soltos e continuaram sua viagem à Grécia. Em Atenas, Paulo explicou ao povo que as estátuas de deuses espalhadas pela cidade eram falsos ídolos. Ele lhes contou sobre o verdadeiro Deus. Pula. 109, Em sua primeira jornada, Paulo foi a Éfeso. 110. Lá ele encontrou pessoas que haviam sido batizadas nas águas, mas que não conheciam o Espírito Santo. Paulo então impôs as mãos sobre as cabeças das pessoas e elas foram batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas e profetizando. Paulo dedicou a vida a pregar a palavra de Deus em longas viagens. Ele também escreveu várias cartas aos cristãos, falando sobre todos os lugares que havia visitado para despertar a fé das pessoas em Cristo. Pula. Fim. Acabou! Nossa! Acabou. Gente, a leitura completa tá disponível nos outros vídeos, tá? No canal da Ana. Sim, E foi isso. Tchau, galerinha.